meus amores do quarto ano. E aí, vamos embora para mais uma videoaula? E essa videoaula é a última para terminarmos os assuntos do segundo bimestre. E a disciplina de hoje é História. Então, pegue aí o livrinho de História. E as páginas dos assuntos que iremos ver hoje está na página 48 até a 51. E depois o assunto da página 54 até a 55. E hoje iremos aprender sobre dois assuntos. Esses dois assuntos é o que falta para terminarmos o segundo bimestre, que são sobre os movimentos nativistas, que foram as revoltas que aconteceram aqui no Brasil, e depois iremos ver sobre o ciclo do ouro. Então, preste bem atenção no vídeo que tia Isla irá colocar explicando sobre o movimento nativista. Revoltas nativistas. As chamadas revoltas nativistas foram um grupo de movimentos locais, rebeliões e revoltas que aconteceram num mesmo período e tiveram uma coisa em comum: o nativismo, que nada mais é do que o sentimento de apego profundo pelo lugar em que nasceu. As revoltas, que começaram a acontecer em meados de 1641, muitas vezes expressavam o desagrado da população da colônia brasileira em relação às medidas tomadas pela coroa portuguesa, e eram formados por pessoas de várias classes, desde escravos até donos de terras. Era notável também que todos tinham um caráter regionalista e não se preocupavam com a unidade nacional. A maior parte destas revoltas foi reprimida com violência pela coroa portuguesa, como forma de controlar seu domínio sobre a colônia brasileira. Principais causas das revoltas: monopólio português do comércio de mercadorias, preços elevados cobrados pelos produtos comercializados pelos portugueses, medidas da metrópole que favoreciam os portugueses, principalmente os comerciantes, conflitos culturais, políticos e comerciais entre colonos e portugueses, altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, principalmente sobre a extração de ouro realizada pelos colonos brasileiros, exploração colonial praticada por Portugal, rígido controle, através de leis, imposto pela metrópole sobre o Brasil. Principais revoltas nativistas. Guerra dos Mascates. Ocorreu em Pernambuco entre 1710 e 1711. Teve como principal causa a disputa política entre os senhores de engenho de Olinda e os mascates, comerciantes portugueses, pelo controle de Pernambuco. A Guerra dos Mascates foi fundamental na separação de Recife e Olinda. Revolta dos Irmãos Beckman. Ocorreu no Maranhão em 1684. Liderada por Manuel Beckman, teve como causa principal a falta de mão de obra escrava, o desabastecimento e altos preços das mercadorias comercializadas pela Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, criada pela coroa portuguesa em 1682. Guerra dos Emboabas. Ocorreu em Minas Gerais entre os anos de 1708 e 1709. Os bandeirantes paulistas queriam exclusividade na exploração das minas de ouro descobertas por eles. Porém, portugueses e colonos de outros estados, chamados de emboabas pelos paulistas, também queriam o direito de exploração. O conflito ocorreu pela disputa de exploração do ouro entre estes dois grupos. A Guerra dos Emboabas culminou na criação da Capitania de São Paulo. Revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como Revolta de Vila Rica, ocorreu em Vila Rica, Minas Gerais, atual Ouro Preto, no ano de 1720. Liderada por Filipe dos Santos, teve como causas a cobrança de altos impostos e taxas pela coroa portuguesa sobre a exploração de ouro no Brasil, a criação das casas de fundição, criada para controlar e arrecadar impostos sobre o ouro encontrado na colônia, proibição da circulação do ouro em pó, com punições severas para quem fosse pego com o ouro nesta condição, monopólio das principais mercadorias pelos comerciantes portugueses. Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, foi a primeira tentativa de libertação nacional frente ao sistema colonial. Suas causas foram divulgação de ideias liberais francesas,
cobrança do quinto pelos portugueses, criação da derrama, proibição de instalação de manufaturas no Brasil. Medidas autoritárias tomadas pela coroa portuguesa em relação ao Brasil, ao passo que a elite nacional desejava ter maior participação na tomada de decisões políticas. Seus objetivos eram obter a independência do Brasil com capital em São João del Rei, fundar uma universidade em Vila Rica, adotar a forma republicana de governo, criar indústrias e favorecer a implantação de manufaturas. Denúncia. O movimento foi delatado por Joaquim Silvério dos Reis para as autoridades portuguesas em troca do perdão de suas dívidas com a coroa. Os inconfidentes foram presos e condenados. Tiradentes assumiu total responsabilidade pelo movimento, sendo condenado à morte por enforcamento. Pronto, meus amores, para vocês não se confundirem, esse foi o nosso primeiro assunto, que foi sobre os movimentos nativistas. Dê uma paradinha no vídeo, leia o assunto do livro e respondam às atividades da página 52, 53 e 54. Depois que vocês responderem essa atividade, dê play no vídeo para ver o próximo assunto, que será sobre o ciclo do ouro. Pronto, agora vamos para o nosso segundo e último assunto, que será sobre o ciclo do ouro. Vocês podem acompanhar essa leitura na página 54 do livro de vocês, que diz assim: como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos. A Holanda, ela procurou outro açúcar e ela encontrou, ela trouxe esse açúcar das Antilhas e começou a concorrer com o açúcar que era vendido de Portugal. Então, com essa concorrência, esse açúcar, essa venda de açúcar que o português fazia, passou por uma forte crise. E com isso, os senhores de engenho, eles foram perdendo suas terras e, consequentemente, seus escravos. Então, com essa crise que teve do açúcar, Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, incentivando a busca por metais preciosos, que era pelo ouro. Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais. Então, eles foram buscar outras riquezas, e encontraram ouro na região de Minas Gerais. E quem encontrou foram os bandeirantes de São Paulo. Então, eles passaram a trabalhar agora com minério, ou seja, extraindo ouro. Então, a partir disso, foram muitas pessoas se instalarem lá nessa região onde encontraram esse ouro. E nessa região não tinha nenhuma estrutura ainda, não havia moradias, não havia alimentos, não havia remédio, porque eles acabaram de descobrir. Então, eles acabaram de descobrir e foram automaticamente, depois que descobriram que lá tinha ouro, que iam trabalhar com mineração, aí foram um monte de pessoas para morar naquela região. Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Poderiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como vocês estão vendo aí nas imagens. Eles trabalhavam em serviços domésticos, ou seja, na casa dos senhores, que eram os donos do engenho, os donos mais ricos que tinham escravo. Então, os escravos também trabalhavam na casa dos seus senhores. Outros trabalhavam como artesãos, outros como vendedores ambulantes, e esses vendedores ambulantes, eles eram conhecidos como os negros de ganho, era esse nome que eles eram conhecidos, esses escravos que trabalhavam como vendedores ambulantes, e alguns também trabalhavam na mineração, que era na extração do ouro.
A maior parte do que os escravos ganhavam ficavam para os seus donos. Então, a exploração do ouro, ele dependia do escravo negro, que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro da água, porque tinha que procurar o ouro nos rios, em suas margens e no leito. Como os maus tratos continuavam, os escravos frequentemente ficavam doentes e, por esse motivo, trabalhavam em média apenas 8 anos, porque morriam de alguma doença, pois eles eram muito maltratados. Eles dependiam de trabalhar para os seus senhores, passavam muito tempo na água para procurar o ouro e com isso eles pegavam doenças. Depois que o ouro dos rios acabou, os escravos passaram a extrair o ouro das encostas dos morros e das geleiras subterrâneas. Nessa época, o escravo podia comprar a sua alforria. E o que é isso, tia alforria? É sua carta de liberdade. Se ele conseguisse comprar essa alforria, ele era livre, ele deixava de ser escravo, de ser mandado, pelo seu senhor e compraria a sua liberdade. Isso era o que significava alforria. O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos. Então, aqueles que tinham escravos que trabalhavam na mineração, o governo português cobrava impostos muito altos. Pronto, meus amores, agora chegou a hora da atividade sobre esse assunto que vocês acabaram de escutar. E essa atividade está na página 55, 56, 57 e 58 do livro de história. Respondam com calma, leiam direitinho. Se tiver alguma dúvida, leiam o livro, o assunto do livro, ou voltem aí à aula para escutar o que tia Isla falou. Uma observação, na página 55, número 3, não precisa responder. E não esqueçam também de responder a folhinha referente ao assunto e colar no caderno de história. E por hoje é só. Beijo no coração de cada um de vocês.